estudantes, bem-vindos a mais uma aula. Essa vai ser a aula de ciências, referente ao PET 1, volume 1, tá? Como as outras aulas, eu vou explicar um pouquinho antes o que vai ser a matéria e daí a gente começa na correção das atividades, tá? Vamos lá? Nessa semana, nós vamos estudar algumas coisas referentes a processos reversíveis e irreversíveis, misturas. Mas antes da gente começar os exercícios e ler o texto, eu vou explicar mais ou menos o que são esses processos, tá? O que são essas definições. Então, vamos começar primeiro pelo que são esses processos reversíveis. Processos reversíveis são aqueles que podem ser mudados, podendo realizar a trajetória inversa do processo. O que é isso, professora? Processo reversível é que dá para a gente voltar naquela situação anterior. A gente consegue mudar de volta, né? Uma coisa que pode ser, você pode retornar, por isso que ele fala que pode ser mudado, né? E trajetória inversa, que vocês vão entender o que vai acontecer. O exemplo que ele dá aí é do copo de água, por exemplo. Quando você pega essa garrafinha de água aqui, ó, e coloca ela no congelador, essa água líquida, ela vai virar o quê? Gelo, vai entrar no estado sólido, né? E aí, se essa garrafinha fica lá no congelador, essa água que era líquida assim, vai ficar sólida lá no congelador por muito tempo. Mas eu posso reverter essa situação? Esse processo é reversível? Essa água pode se tornar líquida de novo? Se eu tirar ela do congelador? Pode. Então, é isso que é um processo reversível, um processo que eu posso ir e voltar sem mudar, né, essencialmente a água. Eu posso tirar essa garrafinha e colocá-la no congelador diversas vezes e essa água vai sair do estado líquido para o sólido e do sólido para o líquido. Então, eu posso voltar. Isso é um processo reversível, né? Então, aí, ó, eu coloquei um exemplo de um copo cheio de gelo, né? Ele está em estado sólido, o gelo vai derretendo, né? E aí a água vai se tornando líquida de novo. Mas se eu voltasse com essas pedrinhas de gelo para o congelador, esse gelo voltaria ao estado sólido, voltaria a ser gelo de novo? Sim. Então, isso é um processo reversível, tá? Agora eu já vou falar de um processo que não tem como voltar mais, ele é irreversível. O I antes, ele muda muito a palavra, então prestem atenção. Esse aqui é um processo reversível. O que são os processos irreversíveis? Olha o I na frente. O PET ele vai citar o exemplo do ovo frito, por exemplo. Quando a gente pega um ovo cru e frita ele na frigideira, você consegue voltar com esse ovo frito para o que ele era antes, para o ovo cru? Não. Então, esses processos que só podem ter uma direção sem que haja um retorno para o estado anterior, ele é um processo irreversível, tá? Então, o ovo é um exemplo que está no PET que é muito claro para vocês. Eu não consigo pegar esse ovo frito e voltar com ele para a casquinha e emendar lá e esse ovo vai voltar a ser cru de novo. Não, né? Então, esse é um processo, é um tipo de mudança que é irreversível, tá bom? E o que é uma mistura? O PET também ele vai mostrar no texto que a gente vai ler que uma mistura é nada mais que um material que possui mais de uma substância em sua composição. E aí a gente vê, eu coloquei o exemplo, a receita de bolo. Quando a gente faz uma receita de bolo, eu coloquei o bolo, mas pode ser uma receita de um biscoito, né? De qualquer coisa assim que você vai misturar vários ingredientes ao mesmo tempo. Essa é uma mistura, porque ele possui vários ingredientes ali na composição dele. Então, o bolo é feito só de farinha? Não. Ele é feito de farinha, açúcar, óleo, ovo e por aí vai, dependendo da receita. Então, todas as vezes que a gente mistura várias coisas, né? Isso é uma mistura, tá bom?
E aí vão ter dois tipos de mistura. Uma mistura reversível, que dá para a gente voltar atrás do que era antes, e uma mistura irreversível, que depois que é misturado já não tem como mudar mais, porque ele vai se transformar em outra substância. Então, uma mistura reversível que deu o exemplo aí no PET são dos grãos de arroz e feijão numa vasilha de água. Se eu tenho uma vasilha de água e coloco grãos de arroz lá dentro, eu consigo tirar esse arroz e separar ele da água e ele seca e volta a ser arroz igual era antes? Sim, ele pode até inchar um pouquinho, mas teoricamente ele deixou de ser arroz cru? Não. Mesma coisa é o feijão. Feijão vocês já viram que as mães, os pais, os familiares aí quando vão cozinhar feijão, eles colocam o feijão na vasilha para ele inchar antes de cozinhar. Mas ele deixa de ser feijão cru por causa disso? Não, ele só incha, mas ele continua sendo feijão cru. Então, se você coloca o feijão na água e tira, é um processo que não vai alterar esse feijão, ele vai continuar sendo feijão e arroz. Então, ele é reversível. Agora, se você, aí um exemplo que ele deu, mistura, por exemplo, água com vinagre, você vai formar aí o que eles falam de uma transformação química. Olha aí o que ele fala. Quando os materiais são misturados, dando origem a novos, dizemos que houve uma transformação química. Se misturamos em um recipiente, a água com vinagre, essa mistura será irreversível. Por quê? Você transformou a água com vinagre em uma nova substância. Houve uma transformação química ali. Então, você não vai conseguir separar isso se não for num laboratório de química, por exemplo, que lá eles têm esses procedimentos que conseguem. Mas a gente, na casa da gente, vai conseguir separar? Não, isso aí é uma nova substância. Então, esse processo aí é irreversível, tá? Não tem como você pegar o copo com água e vinagre e separar os dois. A não ser, de novo, que tem um processo químico envolvido aí, um laboratório de química, aí é possível. Mas a gente na nossa casa não tem jeito. Do mesmo jeito é o bolo, na receita de bolo. Depois que você mistura o ovo, a farinha, o leite, você consegue separar o leite depois da farinha? Não, ali também é uma mistura irreversível, né? Agora nós vamos para as correções. A gente já viu o tema relacionado aí, que é misturas, separação e composição de misturas no dia a dia, transformações reversíveis e irreversíveis. Então, e o processo investigativo aí nesse caso é para fazer vocês pensarem sobre essas questões, né, no dia a dia de vocês aí. Pegarem exemplos do que vocês veem aí na casa de vocês que podem ser, por exemplo, misturas reversíveis que dá para voltar atrás e irreversíveis que a gente não consegue. Então, vão pensando aí. O tema, os materiais se misturam. Caro estudante, nessa semana você vai revisar e aprimorar seus conhecimentos sobre matéria e energia. Eu vou ler para vocês todos os textos e a gente vai para as atividades, tá? Você já aprendeu que no nosso cotidiano os materiais estão sempre se misturando de forma natural e artificial. As indústrias produzem grande parte dos alimentos que comemos. Durante a industrialização, são adicionadas substâncias que imitam a cor, o aroma e o sabor dos alimentos naturais. Esse processo torna difícil diferenciar se bebemos suco de laranja natural ou artificial, ou apenas se tem cor, cheiro e gosto de laranja. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, além de links para facilitar os seus conhecimentos. Então, quem quiser acessar os links que estão aí no PET, tá? Vocês podem acessar para contribuir, né, no aprendizado de vocês, conhecer outras coisas, fiquem à vontade, tá? Essa questão do suco artificial é muito importante, porque a maioria dos sucos de caixinha que a gente tem aí no mercado, a maioria deles são extremamente cheios de açúcar, corantes e coisas artificiais. E nada delas fazem bem para a saúde. Então, meu conselho é: se você quer tomar um suco de laranja,
Compre a fruta e faça o suco na sua casa. Se você quer tomar um suco de limão, vai lá, compra a fruta e faz o suco, porque lá você tem certeza do que você está bebendo. E antes de comprar qualquer produto, se tiver um tempinho, eu sei que na pandemia está ficando difícil, né? A gente ficar assim no supermercado, mas se você for num horário tranquilo e puder dar uma lida nos ingredientes dos produtos, é muito válido. Porque às vezes a gente está levando só gordura hidrogenada e açúcar nos produtos, mas nada além disso. Então leiam antes para saber do que vocês estão levando. Às vezes é muito mais fácil levar a fruta e fazer um suco, pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena para a saúde, do que levar um suco em caixinha que é caro e não vai trazer nenhum benefício. Vamos lá. Leia o texto para resolver as questões 1, 2 e 3. Misturas em nosso cotidiano. Vamos lembrar de que a água do mar é cheia de misturas, como a areia e sais minerais. O ar é constituído por uma mistura de diversos materiais, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água e poeira. A composição do solo é variável, onde é formado principalmente de argila, areia, minerais e humus e água. No meio ambiente, é quase impossível encontrarmos materiais separados. No meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. Um incêndio na floresta pode transformar as árvores em carvão. Em contato com o oxigênio presente no ar, os metais enferrujam. Com o tempo, os alimentos mudam o gosto e apodrecem. Quando alteramos o tamanho ou a forma de um material e ele sofre uma mudança, mas não é transformado em outro, dizemos que houve uma transformação física. Porém, quando os materiais são misturados, dando origem a novos, dizemos que houve uma transformação química. Se misturamos em um recipiente água com vinagre, essa mistura será irreversível, como eu já tinha explicado anteriormente. No entanto, se em um vasilhame misturarmos os grãos de arroz e feijão, essa mistura poderá ser reversível, como eu já expliquei também. Processos reversíveis são aqueles que podem ser mudados, podendo realizar a trajetória inversa do processo. Você pode voltar para o estado anterior, igual o gelo e a água líquida que eu expliquei, né? Tomemos como exemplo um copo de água no estado líquido. Colocamos esse copo com água em um congelador para que ele se transforme em gelo. Se depois de um determinado tempo retirarmos esse copo com gelo e deixarmos a uma temperatura ambiente é essa temperatura que a gente está aqui. A água irá derreter e ficar líquida novamente. Pode demorar mais em dias frios e em dias quentes esse processo pode ser mais rápido. Esse exemplo bastante prático de um processo reversível. Os processos irreversíveis são aqueles que só podem ser executados em um sentido. Você só pode fritar o ovo cru. Você não pode pegar o ovo frito e transformar ele em ovo cru de novo, né? Sem que haja retorno para o estado original. Um exemplo disso é quando cozinhamos um ovo. Após ser cozido, o ovo não poderá retornar ao seu estado original, que é o estado do ovo cru, né? Esse é o tipo de mudança que representa um processo irreversível, já expliquei isso. Com base no que você aprendeu e leu no texto acima, continue o texto abaixo, dando a sua opinião ou relatando algumas experiências sobre misturas no nosso cotidiano. Não se esqueça de colocar título e usar pontuações necessárias. Eu comecei, agora é com vocês. Vocês podem usar o título que vocês quiserem para esse texto. Quem não tiver o PET impresso, eu vou pedir que faça um texto de no mínimo 10 linhas, tá? Quem tem o PET aí, conta 10 linhas, que eu acho que tem até mais que isso. E o texto, o primeiro parágrafo do texto já está escrito. Você vai continuar a escrita desse texto depois. Então, olha o primeiro parágrafo, o que fala. As misturas estão em toda parte em nosso cotidiano.
desde o ar que respiramos até o suco que bebemos. Preparar uma receita de bolo é necessário. Para preparar uma receita de bolo, é necessário fazer uma mistura com ingredientes. Há misturas que podem ser reversíveis e outras que são irreversíveis. Vocês podem citar os exemplos que eu dei aqui nesse vídeo, tá? Vocês podem citar exemplos aí de processos reversíveis e irreversíveis. Misturas reversíveis, a gente viu aí o exemplo da água com feijão e da água com arroz, né? Que você pode tirar essa água que o arroz e o feijão vão continuar crus do mesmo jeito, você não mudou a estrutura deles por conta disso, né? E os processos irreversíveis aí, eu dei o exemplo da mistura de bolo, biscoitos, receitas em geral que a gente tem que fazer várias misturas, tudo isso são exemplos de misturas irreversíveis. Então, quem quiser pode usar esses exemplos ou procurar outros também na internet e completar esse texto. 2. Preencha a cruzadinha de acordo com as palavras em negrito no texto. Quem tiver o PET impresso vai completar a cruzadinha com essas palavras nessa ordem aí, de 1 a 8. Então, 1 é o primeiro, 8 é o último lá embaixo. Quem não tiver o PET impresso, só copia essas frases e as respostas. Não precisa fazer a cruzadinha no caderno, beleza? Então, vamos lá. No meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. 2. Substância presente no ar que respiramos, oxigênio. 3. A queima da madeira para fazer carvão é um processo irreversível. Por que é irreversível? Eu posso transformar carvão em madeira de novo? Eu posso pegar a árvore queimada e plantar ela de novo? Não. 4. É um fator que pode modificar a matéria, temperatura. Nós vimos aí que, por exemplo, no caso da água, em baixas temperaturas ela congela, né? Igual quando a gente coloca no congelador. E em baixas temperaturas ela vai ficar em estado líquido ou até gasoso, vira gás, né? Quando a gente coloca ela no fogo, ela começa a evaporar. Em contato com oxigênio, os metais enferrujam. Metal enferrujado, provavelmente todo mundo aqui já viu aquele metal que começa a ficar com aquela cor meio marrom, né? E a gente vê que ele até descasca um pouquinho. O derretimento do gelo é um processo reversível, porque a gente viu que se pegar a água líquida e voltar com ela para o congelador, ela vai virar sólida de novo, então é reversível. 7. A água do mar é cheia de misturas como areia e sais minerais. E 8. O solo é formado principalmente de areia, minerais, argila, humus e água. Né? Essas palavras estavam em destaque no texto, mas eu coloquei aqui para vocês. E só vou mostrar a cruzadinha aqui para quem tem o PET impresso, vocês vão colocar a primeira palavra, é a primeira lá de cima e a última é a última da horizontal lá embaixo. Então, vocês vão seguir a ordem de 1 a 8 aí, tá bom? Quem não tem o PET impresso não precisa fazer a cruzadinha. 3. Dadas as seguintes afirmativas abaixo, preencha as lacunas com reversível, que a gente pode ir e voltar nesse processo, ou irreversível, que você só tem um sentido, não tem como voltar atrás mais, né? Mistura de água com vinagre, ela é o quê? Irreversível, né? A gente não consegue mais separar essa água e esse vinagre, a não ser que a gente envolva essa substância nova aí num processo químico no laboratório, aí é outra coisa, mas a gente aqui não consegue fazer isso não, então é irreversível. Água em estado sólido, gelo, reversível, porque se eu pego, já falei, essa garrafinha de água aqui e coloco ela no congelador, vira gelo. Se eu tiro ela do congelador, ela vira líquido. E assim sempre, né? Se eu fizer esse processo várias vezes, vai acontecer várias vezes. Madeira carbonizada. Eu consigo voltar com essa madeira de novo? Não, então é irreversível. Metal enferrujado. Também irreversível, aquela ferrugem ali, ela não consegue sair mais, né? E mistura de água e tinta, também irreversível. Lembrando que essa mistura aí, a gente já viu, por exemplo, quem já viu quando o pai ou a mãe tá pintando, né? Alguma coisa, principalmente tinta de parede, se a gente deixa ela parada,
a água, tem uma parte mais líquida da tinta que separa. Então, de novo, se eu for um laboratório químico, eu consigo separar essa água dessa tinta? Consigo. Mas nós, em casa, vamos conseguir fazer isso? Não. Então, esse processo aí, ele é também irreversível, tá bom? É isso aí, turminha. Até a próxima aula de ciências. Semana que vem o tema vai ser bem interessante. Espero e conto com a participação de todos. Quem conseguir fazer as atividades no final de semana, que eu sei que tem muitas famílias, né, que tem dificuldade de fazer durante a semana, pode mandar para o meu telefone tranquilamente que eu recebo as atividades e dou o retorno depois, tá bom? Tchauzinho, fiquem com Deus.